Há séculos, uma profecia intrigante circula nos corredores da história da Igreja: a chegada de um Papa Negro, um líder religioso que supostamente traria mudanças profundas e controversas ao cristianismo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que as Escrituras apoiam a ideia de um único líder humano governando a Igreja de Cristo? Vamos começar nossa jornada com uma pergunta fundamental. Onde está escrito que a Igreja deve ter um Papa? Jesus, em Mateus 23, 9, diz claramente: "E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus." Esse verso nos faz refletir. Se o próprio Senhor adverte contra a exaltação de títulos religiosos humanos, como podemos sustentar a ideia de um líder supremo na terra? Ainda assim, muitas pessoas acreditam que o papado é uma instituição divina. Mas a história nos mostra que o conceito de um vigário de Cristo surgiu muito depois dos apóstolos. Pedro, considerado o primeiro papa pela tradição católica, nunca reivindicou tal autoridade. Em Atos 10, 25, 26, quando Cornélio se prostra diante dele, Pedro imediatamente o levanta e diz: "Levanta-te, que eu também sou homem." Se Pedro recusou adoração e reconheceu sua humanidade, porque hoje muitos atribuem infalibilidade a um homem? Neste estudo, vamos explorar as raízes dessa profecia, confrontá-la com a palavra de Deus e desvendar se há espaço para um Papa Negro ou qualquer outro líder supremo no verdadeiro cristianismo bíblico. Se há uma figura central no cristianismo, essa figura não é um homem vestido de branco em Roma, mas o próprio Cristo. A Bíblia é clara. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da Igreja. Colossenses 1:18. E em Efésios 5:23, reforça: "Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja." Mas então, como surgiu a ideia de um Papa? A resposta está na história, não nas Escrituras. Nos primeiros séculos, os bispos de Roma gradualmente acumularam poder, até que no século V, Leão I declarou-se herdeiro da autoridade de Pedro. Mas vejamos o que a Bíblia realmente diz sobre Pedro. Em 1 Pedro 5, 1, 3, o próprio apóstolo exorta os presbíteros, não um único líder, mas vários, a pastorearem o rebanho, não como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo. Jesus, ao falar com Pedro em Mateus 16, 18, diz: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas qual é a pedra? A interpretação católica afirma que é Pedro, mas muitos pais da igreja primitiva, como Agostinho, entendiam que a pedra era a confissão de fé de Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16, 16. Afinal, em 1 Coríntios 10, 4, Paulo diz que a pedra era Cristo, não um homem. E quanto ao poder de ligar e desligar, Mateus 16, 19. Esse mesmo poder é dado a todos os discípulos em Mateus 18, 18, não apenas a Pedro. A autoridade espiritual pertence à igreja como corpo, não a um único líder. A profecia do Papa Negro não é um ensino bíblico, mas uma lenda que se alimenta de mistérios e temores. Suas raízes remontam a séculos atrás, muitas vezes associadas à ordem dos jesuítas, conhecidos como soldados negros do Papa, devido às suas vestes escuras, e a interpretações apocalípticas sobre um possível fim da Igreja Católica tradicional. Alguns teóricos até vinculam essa figura a símbolos maçônicos ou esotéricos, como a inversão de valores religiosos. Mas o que a Bíblia diz sobre profecias obscuras e líderes enigmáticos? Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo adverte: "Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Será que a ideia de um Papa Negro, um líder religioso com poder global e possíveis agendas ocultas, poderia se encaixar nessa descrição? Não estamos afirmando que seja o caso, mas a Bíblia nos exige discernimento. Em 1 João 4:1, lemos: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Além disso, Jesus alertou sobre falsos cristos e falsos profetas que surgiriam. Mateus 24:24. Se uma figura como o Papa Negro se levantasse, prometendo unidade religiosa ou reformas radicais, será que muitos não seriam enganados? A verdadeira Igreja de Cristo não é construída sobre mistérios ou profecias secretas, mas sobre a rocha que é Cristo. 1 Coríntios 3:11. Uma das maiores revoluções do Evangelho é que todo cristão tem acesso direto a Deus. Não precisamos de um mediador humano, pois Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Hebreus 4:14-16 declara: Tendo, pois, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Mas então, como surgiu a ideia de que apenas alguns homens, padres, bispos ou papas, podem representar Deus na terra? Essa hierarquia religiosa não existia na igreja primitiva. Pedro mesmo escreveu: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. E no versículo 9 ele reforça: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A reforma protestante resgatou essa verdade esquecida. Todo crente é um sacerdote diante de Deus. Martinho Lutero, baseado nas Escrituras, denunciou o sistema que colocava o Papa como vigário de Cristo, pois a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo guia a Igreja. João 16:13. Se um Papa Negro surgisse, seria apenas mais um substituto humano para uma função que já pertence a Jesus. A pergunta que fica é: por que tantos ainda buscam um líder humano para seguir, quando a palavra nos chama a olhar apenas para Cristo? Uma das tentações mais sutis na vida espiritual é transferir para um líder humano a devoção que só pertence a Deus. A história da Igreja está repleta de exemplos em que figuras religiosas carismáticas foram elevadas a um status quase divino, e as consequências sempre foram catastróficas. O profeta Ezequiel já alertava sobre pastores que se apacentavam a si mesmos em vez de cuidarem do rebanho. Ezequiel 34:2-3. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? A ideia de um Papa Negro como figura profética ou reformadora carrega consigo esse risco. Quando os olhos da fé se voltam mais para um homem do que para Cristo, estamos diante de um grave desvio espiritual. O apóstolo Paulo enfrentou esse problema em Corinto quando alguns diziam: Eu sou de Paulo, e outros: Eu sou de Apolo. 1 Coríntios 3:4. Sua resposta foi contundente: Acaso Paulo foi crucificado por vocês? Ou foram vocês batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1:13.
A Bíblia nos adverte claramente contra a adoração a anjos, Colossenses 2,18, ou a qualquer criatura, Romanos 1,25, mostrando que nosso foco deve estar exclusivamente no Criador. O livro de Atos registra o episódio em que o povo queria adorar a Pedro e João após a cura de um coxo, e a reação dos apóstolos foi imediata. Homens, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós. Atos 14:15. Neste contexto, a profecia do Papa Negro se torna ainda mais preocupante. Qualquer figura que centralize em si mesma a atenção religiosa, que se coloque como indispensável à fé, está indo contra o princípio fundamental do Evangelho. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. A verdadeira marca do discipulado cristão não é a obediência cega a um líder terreno, mas seguir a Cristo em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos confronta com advertências solenes sobre os tempos finais. Quando lemos em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, somos levados a uma reflexão profunda. Esse homem do pecado não é apenas um ímpio qualquer, mas alguém que ousará se colocar no lugar de Deus, assentando-se no templo como se fosse divino. Jesus já havia alertado em Mateus 24:5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não são apenas falsos messias que surgirão, mas também falsos líderes religiosos que distorcerão a verdade. O apóstolo Pedro foi direto ao dizer, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. 2 Pedro 2:1. Eles se infiltrarão sorrateiramente, trazendo ensinos que parecem piedosos, mas que na realidade são armadilhas para os incautos. O apóstolo Paulo complementa esse quadro em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa apostasia não será um abandono total da fé de uma vez, mas um desvio gradual, onde verdades bíblicas serão substituídas por filosofias humanas e revelações duvidosas. Quando examinamos a lenda do Papa Negro à luz dessas passagens, percebemos que o verdadeiro perigo não está necessariamente na cor de uma vestimenta ou em uma profecia específica, mas na possibilidade de um líder religioso centralizar em si mesmo a devoção que só pertence a Cristo. A Bíblia é clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Qualquer sistema ou pessoa que se coloque como intermediário indispensável entre o crente e Deus está indo contra esse princípio fundamental. O livro de Apocalipse descreve sistemas religiosos corruptos que enganam as nações, mas também mostra o triunfo final do Cordeiro. Enquanto aguardamos esse dia, somos chamados a discernir. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. 1 João 4:1. A verdadeira proteção contra o engano não está em teorias conspiratórias, mas no firme fundamento da palavra de Deus. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. As Escrituras soam como um alarme contra os enganos dos últimos dias. Quando Paulo escreve, em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, sobre o homem do pecado, que se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, nossas mentes imediatamente buscam compreender essa figura misteriosa. A profecia do Papa Negro ganha contornos alarmantes quando confrontada com esta passagem.
Jesus foi categórico em seu alerta. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Não se trata apenas de falsos cristos, mas de todo um sistema de engano que se infiltrará até mesmo entre os crentes. Pedro reforça: entre vós haverá falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. O que mais assusta é que esses enganadores virão vestidos de ovelhas, usando linguagem religiosa, mas com corações de lobos. A descrição paulina em 2 Timóteo 3:1-5 pinta um retrato assustadoramente atual. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Não é exatamente isso que vemos em muitos líderes religiosos hoje. Homens que se vestem com roupas sagradas, mas cujas vidas e ensinos contradizem frontalmente as Escrituras. O apóstolo João completa o quadro com uma advertência solene. Já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já agora muitos anticristos se têm levantado. 1 João 2:18. O espírito do anticristo não está apenas em um indivíduo futuro, mas já opera hoje através de sistemas religiosos corruptos que distorcem o evangelho. Quando examinamos a lenda do Papa Negro, sob esta ótica bíblica, percebemos que o verdadeiro perigo não está na cor de uma vestimenta ou em uma profecia específica, mas em qualquer sistema que coloque um homem como mediador entre Deus e os crentes. A Bíblia é clara. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2:5. O livro de Apocalipse revela que no fim dos tempos surgirá uma religião global enganosa, descrita como uma prostituta que embriaga as nações com seu vinho. Apocalipse 17:2. Enquanto muitos se preocupam com teorias sobre o Papa Negro, as sinindas, verdadeira questão é: estamos firmados na rocha que é Cristo ou estamos construindo nossa fé sobre a areia movediça de tradições humanas? Em um mundo onde tantas vozes disputam nossa atenção, profecias misteriosas, líderes carismáticos, teorias alarmantes, a pergunta que ecoa no coração do crente é: onde encontrar firmeza? A resposta não está em conjecturas humanas, mas na rocha inabalável da palavra de Deus. Jesus nos deixou claro: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Enquanto especulações sobre papas negros ou qualquer outra figura surgem e desaparecem, a verdade de Cristo permanece eternamente. O apóstolo Paulo, ao se despedir dos anciãos de Éfeso, deixou um conselho solene. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Atos 20:32. Note que ele não os entregou a um sucessor humano, mas diretamente a Deus e a sua palavra. Essa é a verdadeira segurança do crente. Não em hierarquias terrenas, mas na conexão viva com o Pai através de Cristo. Quando João escreve seu evangelho, ele registra uma das declarações mais poderosas de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Essa afirmação exclui qualquer necessidade de mediadores humanos entre Deus e os homens. Por isso, diante de qualquer figura que se levante reivindicando autoridade espiritual absoluta, devemos lembrar as palavras de Pedro: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. A carta aos Hebreus nos apresenta Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Hebreus 4:14. Um contraste direto com qualquer sistema religioso que coloque um homem como cabeça visível da igreja.
O autor sagrado prossegue: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Que privilégio incomparável! Acesso direto a Deus, sem necessidade de intermediação humana. Enquanto o mundo religioso se agita com especulações sobre o futuro, nossa chamada é clara, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os incontradizentes. Tito 1:9. Não precisamos temer falsos líderes se estivermos arraigados na verdade. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119:11. Portanto, em vez de nos perdermos em conjecturas sobre profecias obscuras, nossa atenção deve estar fixa em Cristo, o qual nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Nenhum papa, branco, negro ou de qualquer cor, pode ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Cordeiro de Deus. Que possamos, como a noiva do Cântico dos Cânticos, dizer com convicção: o meu amado é meu e eu sou dele. Cantares 2:16. Rejeitando qualquer outro que queira usurpar esse lugar em nossos corações. Assim, firmados na rocha, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Salmos 46:2. Pois sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Esta é a verdadeira segurança do crente, não em profecias humanas, mas nas promessas imutáveis de Deus. A noite se fecha sobre os muros da história, enquanto sombras de profecias mal compreendidas dançam entre as frestas do tempo. Um nome é sussurrado nos corredores do poder espiritual, mas apenas os ouvidos atentos discernem o eco das Escrituras. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. 1 João 2:22. Enquanto o mundo busca respostas em tronos terrenos, uma voz mais profunda ressoa desde o céu. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Não à porta de um palácio papal, mas no coração de cada crente. O verdadeiro perigo não está na cor de uma vestimenta, mas na escuridão que pode habitar em qualquer coração que se afaste da luz. A última página desta história já foi escrita, mas ainda não virada, e quando for, revelará não um homem em vestes negras, mas o Cordeiro em vestes brancas, cujos olhos são como chama de fogo. Apocalipse 19:12. Até lá, vigiemos, pois maior engano não será aquele que se revela, mas o que vem disfarçado de luz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29.